Vamos lá. Estamos aqui no ponto 1, né? O ponto 1 da lição, falando aí da esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro ponto, ação de graças e intercessão. Paulo intercedendo, pedindo a Deus para que Deus dê o espírito de sabedoria, tá? E de revelação, ou seja, que o Espírito Santo aplique a sabedoria, esse uso correto do conhecimento iluminado pelo Espírito Santo, olhar a vida com os olhos de Deus. Isso seria a sabedoria. E revelação. O que seria aí revelação? A revelação aqui, ela tem o sentido de uma iluminação especial de verdades espirituais por meio do poder e influência do Espírito Santo em nós, tá? Então, revelação aqui que Paulo está pedindo não seria uma nova revelação da parte de Deus, escriturística, ou algo desse tipo, não. Seria uma iluminação das verdades espirituais por meio do poder e influência do Espírito Santo em nós, tá? Seria isso. Ponto 2, vamos lá. Ponto 2. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. A petição de Paulo, ela está interligada, né? Que Deus vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo continua, né? E tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que Paulo está pedindo que Deus dê para os irmãos sabedoria e revelação? Vamos entender revelação como uma iluminação de verdades espirituais por meio do poder e da influência do Espírito Santo habitando na vida do crente, tá? Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, né? Para que sabedoria e essa iluminação? Para que o nosso entendimento, os nossos olhos, a nossa percepção, ela possa saber qual seja a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança nos santos, tá? Então aqui nós vamos para o ponto da esperança da sua vocação. A revista diz assim, ó: assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos em 3 aspectos. O comentarista aqui pega essa esperança da vocação e ele separa aqui em 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Olha lá, o capítulo 1. Olha lá, o capítulo 1, no versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, essa chamada, essa vocação, ela tem uma iniciativa na eleição em Cristo, a qual a gente faz parte, né?
E essa chamada abrange serviço e santificação no presente, para que sejamos santos e irrepreensíveis. Então, olha como a coisa vai andando, né? Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. C. Participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face, que é o desdobramento final da fé em Cristo, da nossa fé em Deus. É conhecer a Deus face a face, aonde um dia teremos esse conhecimento na eternidade, de conhecer a Deus face a face. 3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Está lá no verso 18, né? Capítulo 1, verso 18. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riqueza refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Então vamos lá. A expressão sua herança, enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Ou seja, o Espírito Santo traz a iluminação para que a gente compreenda as riquezas da glória da herança de Deus feita em nós e por nós. Tá? Paulo enfatiza isso aqui no versículo 18, na oração de Paulo, para que a gente possa compreender isso, né? Ou seja, é somente através do Espírito Santo que a gente passa agora a compreender a grandiosidade da riqueza de Deus, da sua glória para a nossa vida. Essa percepção ela é fundamental, né? As riquezas da glória de Deus refere-se às maravilhosas bênçãos que Deus dispensou para o seu povo que acompanham o plano da salvação. Olha o comentarista, ele diz: quais são essas bênçãos que acompanham o plano da salvação? Essas riquezas, o perdão dos pecados. Olha que coisa gloriosa, né? A gente ter o perdão dos nossos pecados, né? A gente saber que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Nós temos um Deus que se compadece de nós, que goteja o seu sangue purificador, perdoando os nossos pecados, né? A adoção de filhos, ou seja, antes nós éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus, e agora nós fomos adotados como filhos de Deus. E as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, e que ainda as bênçãos que nos esperam na eternidade, né? Coisas grandiosas e maravilhosas que nós vamos desfrutar na eternidade, que não se pode comparar. Quando João, em Apocalipse, ele descreve os céus como tendo ruas de ouro e mar de cristal, o que João está descrevendo é algo de uma riqueza, ouro e cristal, pedras preciosas. Ele está tendo uma percepção do que nós conhecemos como riqueza aqui nesse mundo, e que quando ele tem essa revelação do Apocalipse, ele enxerga isso no céu.
Porém, o céu é muito superior a isso, às riquezas que o homem consegue enxergar aqui na terra. O céu é infinitamente maior, mais glorioso, mais poderoso, com coisas mais belas, mais ricas, que a mente humana não consegue aqui desfrutar, né? A gente vê daquilo que é do nosso âmbito humano. As riquezas do céu, a glória de Deus, as belezas que nós vamos desfrutar na eternidade, quando nós passarmos dessa vida terrena e entrarmos nos portões celestiais da eternidade, são coisas maravilhosas que o olho humano vai desfrutar, muito maior e mais belo que existe aqui. A revista continua, como por exemplo, essas bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como por exemplo, vermos a Deus, a Cristo, o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos na bodas do Cordeiro, então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Louvado seja Deus, né? É o Espírito Santo que faz a gente compreender as riquezas dessa grandeza, dessa glória, dessa herança que está preparada para nós, né? E quão nós somos preciosos para Deus, como Deus é maravilhoso de nos proporcionar e da gente entender que nós somos agora a igreja de Deus, nós somos a noiva de Cristo, o Senhor nos escolheu como o seu povo, né? Nós somos preciosos. É como se para Deus Ele pudesse nos presentear de algo maravilhoso e nós fazemos parte dessa herança maravilhosa que Deus tem proporcionado para nós. Deus é maravilhoso, né? Somente o Espírito Santo é capaz de iluminar a mente humana para uma percepção além. É aquela palavra que Paulo diz e que agora me ocorreu. Se nós esperarmos em Cristo somente nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha como a mentalidade do apóstolo Paulo é sempre nos fazendo olhar para cima, para o futuro, para frente, para a eternidade. Em Colossenses ele fala disso, né? Pensai nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado. Às vezes nós somos tão ligados às coisas terrenas que a gente fica tão ligado com essas coisas aqui, que agora o Espírito Santo fez com que você estivesse nessa conexão comigo, para que você pudesse agora receber a iluminação do Espírito Santo, para que você pudesse agora compreender as riquezas, a glória da eternidade, daquilo que é transcendente, que passa da percepção humana, daquilo que é físico, que é humano, que nós estamos habituados aqui a tatear, a lidar, e para a gente pensar agora e entender que existe algo mais grandioso, mais poderoso, uma herança que Deus tem preparado para nós, mais gloriosa do que esse mundo terreno e humano. E que a vida que Tiago aponta na sua carta, que a vida ela é um vapor que aparece, daqui a pouco desaparece. A glória do homem é como uma flor que está hoje robusta e que daqui a pouco murcha e se vai. Ou como está lá em Salmos, a vida é como um conto ligeiro. É uma coisa que acontece rápido e se vai. E para o discípulo de Cristo, o Espírito Santo aplica a verdade das coisas espirituais, aplica essa iluminação
para que a esperança da glória de Deus e da percepção do porvir e do além esteja latente no nosso coração, porque nós ansiamos por algo maior, mais glorioso, que é um dia estarmos com o Senhor da glória. Essa percepção não pode fugir de nós, e é somente o Espírito Santo que aplica isso, que aplica essa verdade, de compreender as riquezas da glória da sua herança. E isso vai apontando, e o comentarista vai seguindo agora, e a gente chega no ponto 2, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. A revista diz assim, ó: o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Tem gente que pensa que Deus e o diabo estão numa guerra infinita, né? É uma força, parece que são duas forças, uma está lutando com a outra, e Deus vence, lá no finalzinho, consegue derrotar. O poder divino é imensurável. Nada pode deter o poder de Deus. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender de uma vez por todas, né? A nossa mentalidade, a nossa consciência tem que entender que Deus está acima de todas as coisas, que não há nada que possa anular o poder de Deus, né? O poder divino, ele é imensurável, nada pode detê-lo. Se Deus quiser fazer, se Deus quiser realizar, se Deus quiser operar, ninguém pode detê-lo. Ninguém pode impedi-lo. Ninguém pode contra a vontade de Deus. Se Deus quiser fazer, Ele faz porque Ele é Deus. Nas suas mãos está o poder para realizar. Nas suas mãos está o poder para fazer todas as coisas. Não há nada que possa deter a Deus, né? Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Às vezes a gente pensa no poder de Deus como algo muito acima, o poder está lá com Deus, lá em cima, e não consegue perceber e ter a percepção que esse poder atua na vida também dos crentes. Opera na vida dos servos de Deus. Opera grandiosamente na vida dos servos de Deus. Olha o ponto 1 aí, número 1 do ponto 2. A sobre-excelente grandeza do seu poder. Vamos continuando aí. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Paulo ora, conforme está lá no versículo 17, versículo 18, chegamos aqui no versículo 19. Ele ora para que eles tenham sabedoria, revelação, iluminação, para que eles possam entender a esperança da vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então Paulo ora para que os salvos pudessem entender isso, para que o Espírito Santo pudesse aplicar uma iluminação na vida dos salvos, para eles entenderem a grandiosidade do poder de Deus.
Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego na forma adjetiva, significa extraordinário. Já a expressão seguinte, grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja. Vamos ler esse versículo lá, Mateus 26. Mateus 26, verso 64. Mateus 26, 64. Disse-lhe Jesus. Olha o 63. E Jesus, porém, guardava em silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhes: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Meu Deus. Que texto maravilhoso, né? O termo traduzido por poder indica feitos miraculosos que requerem força e força sem medida. Tudo isso aí é falando sobre o poder de Deus, tá? Vamos lá em Atos. Atos, capítulo 8. Atos 8, 13. E creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Vamos continuar aqui na revista. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Olha que coisa gloriosa, né? O maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Somente o poder de Deus consegue transformar a vida do homem pecador. Não existe nada que consiga transformar a vida do homem pecador. É somente o poder de Deus. O homem, ele pode ser transformado por entidades aí que auxiliam e o ajudam, mas a transformação espiritual do homem só ocorre pelo poder de Deus. Não existe outro poder, né? É só a gente olhar para a nossa vida, né? É somente o poder de Deus, né? Que pode transformar a nossa vida e que consegue transformar a vida do homem pecador, né? Somente um poder tão grande assim pode operar, concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e na riqueza da herança. Ponto 2. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo fez uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem.
Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo o domínio. Olha que poder é esse, né? Olha que poder é esse. Paulo intercede pelos irmãos, que o Espírito Santo possa iluminar com sabedoria e trazer iluminação na vida desses irmãos, para que eles saibam qual é a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. A grandeza de Deus, esse Deus que opera e que tem todo o poder, seu poder está sobre nós, operando em nós, que transformou a nossa vida. Os que creem segundo a operação da força do seu poder. Nós cremos segundo a operação da força do seu poder. Eu só tenho a capacidade de crer porque o poder de Deus entrou em ação, transformando a minha vida e me dando a capacidade de crer. E eu inicio a minha fé, vou desenvolvendo a minha fé, e o Espírito Santo ilumina a minha mente, fazendo eu entender o poder de Deus que me transformou. Olha que coisa gloriosa. Lembra lá você que estava morto em seus delitos e pecados? Efésios capítulo 2 fala isso. Aqui, ó. Olha como vai se conectando, né? Vai trazendo aqui verdades. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Olha que o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, opera na vida do ser humano, vivificando esse ser humano. Esse ser humano que está vivo, porém está morto, é uma duplicidade de alguém vivo, com as suas faculdades físicas viva, porém morto em relação a Deus. O que esse poder de Deus faz na vida desse ser humano? Esse poder de Deus agora vivifica esse homem morto. Esse homem morto agora, ele é vivificado. Deus traz vida agora para esse homem que estava morto em ofensas e pecado. Glória a Deus, né? Somente Deus, com o seu poder extraordinário de transformar a vida do homem pecador. De arrancar e meter a mão lá dentro do teu coração e do meu coração e arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Somente Deus, para vislumbrar a nossa vida e nos ver como cadáveres ambulantes, andando, vivo nas faculdades físicas, porém mortos em nossos pecados e delitos, e soprar o fôlego de vida e nos trazer a vida novamente, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É uma coisa gloriosa, né? É o poder realmente de Deus. Isso é o verdadeiro poder de Deus sendo aplicado na vida do ser humano.
Você consegue ter a consciência? O Espírito Santo agora nessa manhã traz essa iluminação para a nossa vida, para a gente entender que a nossa salvação não é algo pequeno, natural, de uma expressão que não tem nenhuma relevância. Olha como o Espírito Santo agora ilumina a nossa mente e aplica realidades na nossa mente para a gente entender o poder de Deus na nossa salvação. Nesse Deus todo-poderoso que aplica uma transformação na vida do ser humano. Vamos aí, ponto 3. E vamos já caminhando para o final da nossa lição. Ponto 3. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, as primícias do que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Está lá no versículo 20, né? Que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita no céu, nos céus. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai, trabalhando em nosso favor, né? Esse poder também está. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias do que dormem. O que significa isso aqui? Cristo ser as primícias do que dormem. Significa que Cristo foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Todos os outros que foram ressuscitados, quer seja na antiga aliança ou na nova aliança, tornaram a provar a morte de novo. Somente Cristo é a primícia dos que dormem. É a primícia daqueles que morreram. Do corpo físico que foi para a sepultura. Ele é a primícia. E nunca mais vai provar ou provará a morte, porque está vivo para os séculos dos séculos. Ele é a primícia. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O ser humano existe essa entidade material, que é o corpo, e existe a entidade espiritual do ser humano. Espírito, alma. Na morte, o corpo vai para a sepultura, e aquilo que é espiritual vai para Deus. Está consciente na eternidade. Assim como apareceu lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, e conversava com Jesus, e na Transfiguração, Jesus abre os portais da eternidade e permite que os discípulos ali que estão com ele vejam que lá na eternidade, Moisés e Elias conversando conscientes com Cristo a respeito da sua morte. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. É o poder de Deus que opera em nossas vidas. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Aquele que tem a consciência, a iluminação do Espírito Santo,
já venceu a morte. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, não morre, está vivo. Já venceu. A morte para o cristão é uma passagem desse mundo terreno e habitar para sempre com o Senhor. Paulo almejava sempre isso. Eu desejo ir e estar com Cristo, que é bem melhor. E um dia, na volta de Jesus, aqueles que morreram em Cristo, o corpo que está sepultado, vai ressuscitar, e os que estiverem vivos vão se encontrar com Cristo e estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, né? Esse é o poder de Deus. Ponto 2. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita no céu. Esse termo aqui é uma figura de linguagem, né? Cristo está à direita de Deus, é uma figura de linguagem indicando um lugar de supremo privilégio, autoridade, a mais alta honra, demonstrando que Cristo está numa posição de privilégio, de autoridade, de honra, acima de tudo e de todos. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Assim como Cristo foi ressuscitado e assim como Cristo ascendeu aos céus, tudo isso foi pelo poder de Deus. E Cristo está elevado sobre tudo e sobre todos. 3. Já vamos encerrando. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, de todo domínio, de todo nome que se nomeia. Cristo está acima disso tudo. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal. Cristo está exaltado acima de tudo. Todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Ou seja, ele é o cabeça da igreja. Ele é a prioridade da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Versículo 23, que é o seu corpo. O 22, né? Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, né? Porque nós temos o Todo-Poderoso que está sobre as nossas vidas. Nada pode prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Nem homens,
nem demônios, nem a morte, nem qualquer outro ser pode prevalecer contra a igreja de Cristo, porque sobre a igreja de Cristo está o próprio Cristo, está o poder de Deus, que zela, que mantém, que sustenta. E o Espírito Santo nos traz a iluminação para a gente entender e ficar fincado sobre as verdades da palavra de Deus. Nada pode prevalecer contra a igreja de Deus. Concluindo, para a gente encerrar, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Deus nos abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo, através da sua palavra, aplique e traga sabedoria, iluminação, para a gente entender, para a gente desfrutar, para a gente ter a consciência da nossa vocação, da nossa herança, daquilo que Deus fez por nós e daquilo que nos aguarda na eternidade, para que a gente possa entender a grandiosidade do poder de Deus, que nessa manhã a minha oração é que o Espírito Santo aplique essa verdade nos nossos corações, para que a gente possa entender a obra que Deus fez, transformando a nossa vida, libertando a nossa vida, do tremendo poder de Deus, nos ressuscitando para uma nova vida. Que essas verdades aqui possam permear a nossa vida e que a gente possa entender que Jesus é o centro da nossa vida, que Ele está numa posição de autoridade, de honra, de privilégio, acima de potestade, acima dos poderes, acima dos seres humanos, acima dos seres angelicais. Deus está sobre tudo e sobre todos. Que essas verdades da palavra de Deus, e que nessa manhã o Espírito Santo aplique essas verdades, iluminando, e que a gente, de informação e de conhecimento, agora a gente possa colocar em prática, valorizando a obra que Deus fez nos salvando, que está fazendo, nos sustentando, e que fará no momento que nós seremos glorificados na eternidade. Que Deus nessa manhã nos abençoe, que o Espírito Santo possa trazer essa iluminação para as nossas vidas em nome de Jesus. E a gente está terminando aqui, eu quero fazer aqui 2 pedidos. Continue orando pela nossa família, pelo pastor Roberto, pelas filhas. Continue a sua oração para que Deus possa consolar. O Deus de toda a consolação já está fazendo isso, né? Trazendo consolação, conforto aos nossos corações. Que o Espírito Santo já está fazendo isso, né? Mas continue aí, carecemos das suas orações e das suas intercessões. E gostaria também de pedir também pela família do meu amigo Wellington, que perdeu o seu irmão e hoje será o enterro. Pedir a sua oração para que o Espírito Santo possa também consolar, abençoar, trazendo o consolo para a vida dessa família. Tá bom? Deus nos abençoe. Pai Santo e Justo, nós te glorificamos, te agradecemos por essa manhã proveitosa de ensinamento da Tua Palavra.
Que teu Espírito Santo aplique as verdades da tua palavra, traga a sabedoria, traga a iluminação, para que a gente possa estar fincados na tua palavra, discernindo a tua palavra e vivendo a tua palavra. Oh Deus, de toda a consolação, console a nossa família, console, Senhor, todos da nossa família que estão passando por esse momento tão difícil de perda. O Deus Consolador, o Espírito Santo Consolador, possa consolar e trazer o conforto também para a família do meu amigo Wellington nessa perda. Que teu Espírito Santo console e conforte os corações nesse momento de perda e de luto. Deus eterno e bondoso, nós sabemos que a eternidade nos espera, nos aguarda, e que o nosso olhar é sempre tendo um olhar para cima, para o alto, aguardando o nosso Redentor e a sua volta. Nos abençoe, abençoe cada um que estiveram conosco nessa manhã, Senhor, de escola bíblica, aprendendo um pouco da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.